Que bênção, irmãos, para nós estarmos aqui hoje, nesse dia em que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. É algo que nós deveríamos estar muito felizes. É um momento muito importante e que muitas das vezes a gente não se atenta para a importância por não conhecer, né, muitas das vezes o verdadeiro significado, o que isso significa para nós. E muitas vezes a gente está tão preso, ou tão preocupado, ou tão envolvido com coisas que estão acontecendo conosco na nossa vida, com nossa lida, com tantas coisas que nos envolvem, que a gente chega muitas das vezes na casa do Senhor e não conseguimos assimilar, ou então realmente estar preparado, estar com o nosso coração alegre pelo momento que nós estamos vivendo aqui na casa do Senhor, que é único, né? Cada culto que nós viemos aqui celebrar ao Senhor é algo que o Senhor está nos dando o privilégio de participar. E esse dia da Santa Ceia é um dos dias em que é um dia, assim, acho que mais memorável que nós ainda temos aqui na terra antes de nós nos encontrarmos com o Senhor. E sobre isso eu gostaria de trazer uma reflexão para nós entendermos um pouco melhor. Ou eu sei que a maioria sabe, mas muitas pessoas são novas no caminho do Senhor e ainda não têm o entendimento. E muitas das vezes a gente já está há muito tempo também na casa do Senhor e ainda não tem o verdadeiro entendimento. Sabe que a gente aceita Jesus, aí a gente é batizado nas águas e daí a gente passa a tomar a Santa Ceia. E todo mês a gente vem para a casa do Senhor e se nós estamos em comunhão, a gente participa da Santa Ceia. Mas o que isso representa? Né? O que é realmente que isso representa para nós? E eu gostaria de falar, nós vamos ler em Lucas, no capítulo 22, a partir do 7, e que nos diz assim, amém, irmãos? Vou aguardar os irmãos procurar nas suas Bíblias, apesar que vai ter aqui no telão, mas é importante que cada um de nós possamos andar com a nossa espada, amém, irmãos? Andemos com a nossa espada, estejamos preparados para que nós possamos guerrear, amém? Lucas 22, a partir do versículo 7. Podemos ler? Nos diz assim a palavra do Senhor. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Aí, pulando lá para o 13, ainda nesse mesmo capítulo, só para nós adiantarmos a leitura. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-os entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Até aí, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, de poder participar, Senhor, deste momento, Senhor, que Tu nos mandou, Tu nos deixou como mandamento para que nós celebrássemos, para recordar
o que tu fez por nós, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Que nesta noite nós possamos, Senhor, realmente, Pai, fazer uma reflexão nas nossas vidas de como nós estamos diante de um sacrifício tão poderoso, tão amoroso que tu fez por nós, Senhor. Muito obrigado, Pai. Fala conosco nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de Êxodo. Só vou fazer uma breve recordação de quando se instituiu a Páscoa, né? Que foi quando houve as 10 pragas e aquela última praga que houve no Egito. Eu creio que aqui todos conhecem essa história. Todos conhecem a história das 10 pragas que vieram sobre o Egito? Levante a mão, todos que conhecem. Acho que quase todos, parece que nem todos conhecem, né? Porque nem todos levantaram a mão. Mas há muito tempo atrás, o povo de Deus se viu no momento em que ele estava escravo no Egito. E ali, Deus levantou Moisés como libertador, né, daquele povo, e ali vieram 10 pragas sobre aquele povo. E a última praga era a morte dos primogênitos. E quando o Senhor falou para Moisés sobre essa praga, o Senhor falou para Moisés, fala para o povo sacrificar um cordeiro, matar um cordeiro. E ali você vai se fechar na sua casa. Ele deu várias instruções detalhadas, que daria uma pregação sobre isso. Mas eu só quero fazer uma breve recordação. E ali eles tinham que matar um cordeiro e ver se o seu vizinho, né, era pouca gente. Se fosse pouca gente, juntava 2 famílias. Mas o importante era que o sangue desse cordeiro, ele fosse passado nas portas, né, nos umbrais das portas, das janelas, que aquela casa ia ficar marcada. E o povo tinha que ficar dentro de casa, porque o anjo da morte iria passar e iria matar todos os primogênitos que estavam ali no Egito. E o povo, para se guardar, o povo de Deus, ele tinha que fazer isso. Matar um cordeiro, passar nas frestas da porta e da janela e ficar dentro de casa. E ali o Senhor falou que era para eles fazerem uma ceia, deu várias especificações do pão. O pão tinha que ser sem fermento, várias coisas, ervas amargas, e ali tinha várias coisas em que o povo tinha que obedecer para fazer aquela ceia naquela noite. E importante que eu estava meditando e lendo essa palavra, que o Senhor falou que era para o povo ficar pronto, se vestir, já ficar pronto, porque no outro dia eles iam sair do Egito. Agora você imagine um povo que já estava há tantos anos como escravo naquele lugar, o Senhor falar, fica arrumado, porque amanhã de manhã você vai embora. Janta lá essa ceia, come a ceia, que amanhã de manhã você já está saindo, você vai ser livre, você já não vai mais ser escravo. E daí em diante aconteceu isso, o povo foi livre, o povo saiu, né, foi com Moisés, Moisés conduziu o povo, saiu do Egito, foi para o deserto, várias coisas aconteceram. E dali o Senhor fala para Moisés que era para instituir a Páscoa, que era para eles sempre lembrarem de quando o povo livrou eles do Egito, daquela festa que eles fizeram, em que eles tiveram que sacrificar um cordeiro, que tiveram que colocar nos umbrais da porta para lhe proteger. E ali o povo foi livre do Egito, né? E aqui já, nessa leitura em Lucas, nos mostra que Jesus estava ali, com os discípulos. E alguém chega com ele e fala, Senhor, é a Páscoa. Ele sabia que era a Páscoa, né? Então, Jesus dá várias instruções aos discípulos para que eles pudessem ir e eles iam encontrar um lugar, e ali deu toda a diretriz para eles chegarem ali e preparar a Páscoa para que ele pudesse passar a Páscoa, que os judeus faziam num tempo determinado essa festa para recordar esse dia em que eles foram livres do Egito. E aqui o Senhor começa a falar. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E ali o Senhor lhe dá várias especificações para os discípulos. Imagine, ele estava andando e ele falou, você vai encontrar uma jumenta, você vai pegar a jumenta, você vai num lugar. Tudo já estava preparado. E ali eles fizeram aquela ceia,
que é aquele retrato que todo mundo, eu creio que aqui já conhece, né? Todos os católicos têm, né? Em casa, aquela foto que é o Jesus com todos os discípulos, João com a cabeça assim, encostado em Jesus, os discípulos em volta daquela mesa. Ali foi a celebração da Páscoa, naquele lugar. E aqui no versículo 13, ele vai dizendo assim: indo eles, acharam como lhes havia dito, como Jesus havia dito, os discípulos foram e encontraram e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos estavam ali. E disse, e Jesus falou aos apóstolos: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Ele era um desejo muito forte do coração do Senhor Jesus, participar com eles daquele momento. Aí ele diz assim, até que padeça. Porque dali ele já sabia que já estava bem próximo à sua morte. Ele sabia que aquela Páscoa era como se fosse uma despedida com os discípulos. E ali ele começa a falar, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Era a última Páscoa que ia ser feita daquela forma. Porque a partir dali, irmãos, o que o Senhor estava falando, que lá no Egito foi necessário sacrificar um cordeiro. Lá no Egito foi necessário passar nos umbrais das portas, nas janelas, o sangue do cordeiro, para que eles pudessem ser livres. E agora, o cordeiro perfeito ia ser sacrificado, que era Jesus. E tem toda uma simbologia, irmãos, quando ele fala aqui na Páscoa sobre o sacrifício, ele ia padecer no nosso lugar. E quando aqui ele começa a falar, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Nós sempre lemos esse texto lá em 1 Coríntios, né? Toda vez que a gente faz Santa Ceia, a maior parte das vezes nós lemos esse texto que também fala mais detalhadamente sobre isso. Mas aqui está falando a mesma coisa que aconteceu na Páscoa. E ali o Senhor Jesus, ele está falando do seu corpo, mas os discípulos ainda não entendiam. Né? Ainda não estavam entendendo. Hoje a gente entende que o corpo, o pão representa o corpo de Jesus e que o vinho representa o sangue. E ali o Senhor, ele estava inaugurando esse novo formato da ceia. Um novo formato em que o Senhor fala que ali seria a última vez até que ele realmente padecesse, até que era a última vez que eles iam tomar a Páscoa daquela forma. Eles iam celebrar a Páscoa daquela forma. E no 20 fala assim, e semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. O Senhor derramou o seu sangue. E ali ele estava falando para os discípulos, né, sobre isso. Irmãos, é algo tão assim importante que o Senhor fala, né? Ele deixa como um mandamento para que nós pudéssemos fazer a Santa Ceia, né? Para que nós pudéssemos celebrar esse momento. Para quê? Para que nós recordássemos do sacrifício que ele fez por nós. Assim como o povo fazia a Páscoa, aquela ceia, com todos aqueles requisitos que Deus falou para Moisés, eles cumpriam todo aquele ritual para eles lembrarem como o povo foi livre do Egito. E aqui o Senhor nos manda celebrar essa ceia para que a gente lembre, irmãos, que o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Para que nós tivéssemos o direito de estar aqui hoje. Para que nós tivéssemos o direito de, quando ele tocar as trombetas lá na glória, nós possamos ser arrebatados com ele. Isso é algo muito profundo, é algo muito importante. Nós podemos estar aqui e muitas das vezes a gente já até saiu do caminho ou está meio focado em outra coisa, e esse momento é um momento em que a gente para e que a gente pensa, né? É um momento para relembrar. Esse foi o mandamento do Senhor. Faça isso em memória de mim, para a gente lembrar o que o Senhor fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz. Ele nos purificou de todo o nosso pecado.
Ali no Egito, aquele sangue passado na porta fazia com que o anjo da morte não passasse ali. E ali as pessoas, elas não eram mortas. Elas receberam a liberdade no dia seguinte. Só que Jesus, ele veio, irmãos, para nos limpar de todo o nosso pecado e nos fazer sair do Egito, do mundo, que representa o mundo. E muitas das vezes, nesse momento, é o momento da gente parar e pensar, será que realmente eu saí do Egito? Ou será que eu estou igual o povo no deserto, lembrando das cebolas, dos pepinos, né, das coisas que tinha no Egito, que eles achavam tão bom? Muitas das vezes a gente se sente que a gente está caminhando no deserto e às vezes a gente está murmurando igual o povo. E esse momento é um momento para a gente lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. E mais importante ainda, irmãos, que quando ele fala do corpo, do pão, que simboliza o corpo, que nós estamos fazendo parte, nós fazemos parte disso com Jesus, o Senhor, a gente se torna um com o Senhor. Esse simbolismo de quando a gente aceita Jesus, que Jesus passa a fazer morada em nós, é para nós lembrarmos, quando nós comemos o pão, que nós fizemos uma aliança com o Senhor através desse vinho, através desse pão. Nós temos que lembrar da aliança que nós fizemos com Jesus pelo derramamento do seu sangue na cruz. É o momento que nós temos que analisar profundamente, irmãos, o que nós estamos vivendo, né? E em 1 Coríntios, no versículo 26 só eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Ele diz assim: porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu quero encerrar essa reflexão com esse versículo. Quando ele fala, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, até que ele volte. Quando o povo saiu do Egito, ele saiu livre e foi caminhar no deserto com a esperança de chegar na terra prometida. E aqui o Senhor nos manda que nós venhamos a lembrar do sangue e do corpo de Cristo nessa caminhada que nós estamos para chegar na Canaã celestial. O Senhor fala, até que ele venha. Até a volta do Senhor nós vamos celebrar esta Santa Ceia. Até a volta do Senhor nós vamos estar aqui lembrando do que o Senhor fez a cada mês, para que nós possamos colocar tudo em ordem. Que nós temos que andar sempre com tudo em ordem. Mas se algo está fora do lugar, é o momento que nós temos para nos analisar a nós mesmos, como vai ser lido aqui, né? Que nós temos que examinar a nós mesmos para que nós possamos participar disso. Nós já fazemos parte disso, irmãos. Isso aqui é só para nós lembrarmos. Então, que nessa noite nós possamos realmente fazer uma reflexão profunda no nosso coração, sabendo que o sangue de Jesus que foi derramado, hoje ele está aqui, o Senhor está aqui presente para nos trazer à memória aquele dia que nós aceitamos a Jesus, em que tudo foi limpo em nós, em que nós sentimos aquela leveza depois de aceitar Jesus, nós sentimos que tudo aquilo que era peso em nós saiu. Nós não devemos mais carregar nenhum peso. Amém? Que nós possamos hoje estar ligados com o Senhor, porque o Senhor ainda quer falar muito conosco a respeito disso nesta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.